Olá, o Amigo Animal está começando e hoje a gente está com um programa muito legal. Nós estamos aqui ao lado da Cláudia, presidente da Only Cats, que como o próprio nome diz é uma ONG só de gatos. E eu estou do lado, tenho o prazer de estar aqui do lado de 3 policiais civis, o Eloy, o Samir e o Leonardo. E por que a gente convidou, eu e a Cláudia convidamos eles para virem aqui? O Eloy, entrou em contato através do Instagram, falando de uma ação que ele teria um resgate muito grande para fazer em São Paulo, de gatos que estavam na casa de uma pessoa com algum problema psicológico, e eram 26 gatos. E o Eloy pediu ajuda pra gente para pegar esses gatos. Porque eles dependem disso, né? Eles Sim, não dá para eles sim. ficarem pegando, se não tiver quem os resgate. Exatamente, exatamente. E aí, assim, um resgate muito grande para eu fazer só. E aí eu pedi ajuda de vocês, do Instituto Eliseu, para poder fazer esse resgate. E aí parece que o Eloy conseguiu outras ONGs também. E a gente acabou ficando com 14 gatos, né? E Eloy, como é que é essa vivência de vocês? Mas de onde você veio? De qual polícia você veio? Vamos falar assim. Sim. Eu sou investigador de polícia, há mais de 30 anos. E eu trabalhei uma boa parte da minha carreira no DEIC, né? Trabalhei numa delegacia também chamada Delegacia de Produtos Controlados. Depois eu trabalhei na Delegacia do Meio Ambiente. E agora eu estou na Delegacia de Crimes contra os Animais, que é uma delegacia da Divisão de Meio Ambiente, mas focada só em resgate de animais e apuração de crimes de maus tratos. E o Samir? Eu iniciei a minha carreira no DENARC, isso em 2000. O que é DENARC? É Departamento Estadual de Investigação sobre Narcóticos. Tá. Posteriormente eu fui para o departamento chamado DECAP, onde eu passei por várias delegacias, divisa com Diadema, o 98DP, que eu tenho muito carinho pelo pessoal de lá. E no final do ano passado eu soube da criação da terceira delegacia de crimes contra os animais. Aí eu conversei com um outro chefe lá, que ele estava fazendo como se fosse uma pré-entrevista, né? Com os Sim, para ver se tem o perfil, né? Porque não é qualquer um que consegue lidar com animais, né? Tem que gostar. Né? Aí, de lá, eu fui apresentado ao Eloy. O Eloy ainda não era chefe. Chamou para conversar, tudo tal. Foi onde eu também conheci o meu parceiro. O Leonardo, você veio de onde, Leonardo? Eu vim da Delegacia de Homicídios, né? Anterior ao meio ambiente. Nossa, que pesado, né, Leonardo? Você ter vindo da Delegacia de Homicídios. Sim. Na polícia tem muito isso, né? A gente conhece um pouco de cada área, né? Trabalha com vários artigos, né? Então, trabalhei na Delegacia do Consumidor, trabalhei na Homicídios, agora a gente está aqui no meio ambiente, né? E estamos aí para prestar esse serviço para a população de animais, né, principalmente. A Cláudia fala muito uma coisa, quando a Cláudia falou para a gente desse resgate, a preocupação era, não adianta tirar de um lugar para enfiar numa gaiola, né, Cláudia? Sim. Então, a gente sempre pensou muito em fazer um resgate, porque, assim, coitadinho, ele está sofrendo, está no meio do xixi, está no meio do cocô, então vamos tirar ele e pôr numa gaiola, porque pelo menos ele tem água e comida. A gente tem muito medo desse pelo menos tem água e comida, né? Porque as necessidades deles não são supridas. Exato. O animal não vive só de água e comida, né, Cláudia? Sim. A gente trabalha um pouco diferente, né, Leila? O nosso trabalho é resgatar o emocional do animal. Exato. Resgatar o físico do animal, que muitas vezes eles não vêm só emocionalmente abalados, eles vêm muito doentes, muito tristes, né, sofridos internamente. Então, a gente tem esse trabalho. E como é que a gente consegue fazer um trabalho assim, colocando um gato que tem ele tem no instinto dele a liberdade numa gaiola? Então, nós não resgatamos mais do que a nossa capacidade permite. Inclusive o Eloy, na época, né, Eloy, você falou, eu estou procurando outras ONGs, esse resgate especificamente que foi feito, que vocês trouxeram aqui para Santos. O que mais marcou vocês desde que vocês assumiram essa delegacia? O que mais impressionou, o que mais impactou vocês? E emendando, é mais denúncia de maus tratos de gatos ou de cães? No começo, as denúncias eram majoritariamente de cães, né? Denúncias de maus tratos de cães individuais. Um cão ali numa casa, outro cão numa outra residência. As denúncias eram mais voltadas para cães individuais.
Com o passar dos meses, a gente tem percebido que as denúncias estão voltando mais para acumuladores e principalmente de felinos. Então a situação é mais complicada, ela é mais complexa, ela é mais triste, porque a gente tem que imaginar o seguinte, esses felinos eles estão 30, 40 gatos dentro de uma casa confinados, não tem areia, não tem alimento, não tem água, não tem sol. Eles ficam sem tomar sol, eles ficam naquele ambiente ali extremamente tenso para eles, triste, são gatos que ficam bravos. E o resgate é uma coisa que causa uma tensão muito grande neles, né? Então a gente tem essa preocupação com a ação de resgate propriamente dita no local, a gente tem todo o cuidado, faz esse resgate no tempo deles, mas também a gente tem a preocupação com o pós-resgate. Então não adianta eu ligar, por exemplo, para o Instituto Eliseu ou para a Only Cats e pedir ajuda para 30, 40 gatos, porque toda ONG ela tem uma limitação física, né? Justamente pelos cuidados que vocês falaram que vocês têm com os animais, essa questão a questão emocional, a questão física dos gatos, como eles chegam do resgate. Então a gente procura ONGs que têm a mesma seriedade que vocês, o mesmo profissionalismo, e só fazemos resgate com essas ONGs que nós conhecemos e confiamos. Porque é aquilo que você falou e a gente é de pleno acordo, concorda plenamente. Não adianta nós tirarmos os gatos de um lugar, de um sofrimento A, e levar para o sofrimento B, porque tem água e comida. Sabe o que dói mais na gente, que trabalha com proteção animal, e que com vocês também, porque de uma certa forma vocês, mais do que ninguém, trabalham com proteção animal, é quando a gente lê: ai, gente, não é maus tratos, ele dava muito amor, é que ele se perdeu. Gente, pelo amor de Deus, por amor também se mata. Então, o estado em que esses animais são encontrados, porque o dono tinha muito amor e se perdeu, substituam esses gatos por crianças e vê o que ia acontecer com esse homem. Ele era para cadeia, por cadeia. Por que com o animal a gente tem que ter essa contemporização? Né? Então, em virtude disso tudo que a gente está falando, o que mais, o Leonardo, que trabalhou em homicídios especificamente, o que mais te chocou até hoje, desde que você está na denúncia de maus tratos? Então, eu acho que o que mais impressiona é a quantidade. São muitos, né? Eles acumulam gatos, principalmente, de uma forma que eu não tinha essa experiência, né, com os animais. Eu acho que é muita coisa e muita gente, são muitas denúncias, né? Acho que a cidade é muito grande, claro, né? Então vai haver muita denúncia sobre isso, mas é muita acumulação. Você chega em lugares com 30, 40 gatos, não é que é um caso específico esse, são vários, a gente tem muitas denúncias com relação a isso. O dia todo, muita denúncia? Sempre. A gente tem telefone, tem internet e sempre tem os mesmos tipos de denúncia. E Samir, qual é a maior dificuldade que vocês enfrentam numa denúncia? Eu e a Cláudia sabemos, a gente o dia inteiro recebe assim: olha, o meu vizinho bate no cachorro, olha, manda foto, olha, esse gato está em cima do muro desde a semana passada. Olha, e assim, é uma banalização da denúncia muito grande, né? E eu sinto que para vocês tomarem uma atitude também, né, Cláudia? Eles têm que ter muita seriedade nessa denúncia, A maior né? dificuldade que nós vemos enfrentando é o comprometimento do denunciante. Porque a gente acaba se deparando com situações onde o denunciante está com algum problema com o vizinho. Então ele quer arrumar algum pretexto para formalizar uma denúncia e acusa o animal que não tem nada a ver. Para entrar na residência de uma pessoa é delicado. Precisa ter um mandado, não é simplesmente eu sou polícia, eu meto o pé na porta e entro. Não. Então, quando a pessoa entra em contato, nós orientamos: olha, por favor, se você tiver a possibilidade de trazer um registro disso, traz. A pessoa leva. Feito aquilo, é registrado o boletim de ocorrência. Formalizamos um relatório no qual meu chefe, o Eloy, assina e nós entregamos para o judiciário. O judiciário analisa e defere para nós o mandado, onde nós, previamente acordado com as ONGs, porque a Polícia Civil não dispõe de um abrigo para animais. Claro, nem tem que dispor, não é essa a função da Polícia Civil, né? E no caso aqui que foi com vocês, né, um dos últimos resgates, e nós vamos na casa da pessoa, apresentamos o mandado, preservamos o local, aí chega a DVZ e chega a perícia, o Instituto de Criminalista, que faz o perito que dá o aval. Não, o animal, nessa situação, ele está sob maus tratos ou não está. São muitos detalhes envolvidos. Sim. E o pós-resgate, que a Cláudia pode falar muito bem,
não é simplesmente, finalmente eles não estão mais sofrendo. Existe Não. todo um protocolo desde a hora que eles chegam, né, Cláudia? Sim, sim, sim. Quais são os protocolos que você implementa aqui na Only Cats? Os mesmos que eu aprendi com vocês. Né? Mas assim... A primeira coisa que a gente faz é quando o gato chega, primeiro a gente deixa o gato chegar. Eles chegam em pânico. Né? Então, eles precisam de, no mínimo, uma semana ficar num quarto, isolado de outros gatos, porque não adianta você fazer esse resgate E misturar tudo. e juntar Exatamente. com outros gatos. O felino é um animal territorialista, ele precisa do espaço e dos amigos com o mesmo cheiro dele. Eles têm um feromônio, que é o Feliway, é um difusor que acalma, né? Eles ficam mais tranquilos. É um difusor que põe na tomada, que tem os mesmos feromônios da mãe, né? Exato, Então, isso faz com que eles se acalmem. E isso tem um custo muito alto, né, Sim, Cláudia? Isso exato. não é baratinho. Exato. Então, assim, esse quarto ele é preparado, então tem a ração pro gato, deixa a água e eles chegam. Chegaram, eles vão ficar no mínimo uma semana sem ninguém manipular, sem ninguém vermifugar, sem ninguém fazer absolutamente nada para o gato entender que aquele local que ele veio vai ser legal, vai ser bacana. Então, eles têm a ração super premium à vontade, eles comem sachê, que é essa ração úmida que vocês viram por aqui, todos os dias. Passou uma semana com os gatos ambientados e mais tranquilos, aí a gente começa o protocolo. E já conhecendo vocês, o tom de voz, tudo, né? Exatamente. Aí a gente começa o protocolo. Então, a gente tem que vermifugar, tem que fazer o teste de FIV-FeLV, muitas vezes tem que castrar. É muito comum nesses resgates de acumuladores, que não é o primeiro que a gente fez, vir grávidas no meio. Então, assim, é um trabalho que fica no mínimo, para a gente poder arrumar uma colônia como essa que está aqui, no mínimo uns 4 ou 5 meses, para você preparar para adoção. E isso, por isso é que a gente fala tanto, de que a gente tem que falar muito não, porque os custos são muito altos. E a gente não pode ter a irresponsabilidade de falar, ai, coitadinhos, traz tudo, depois eu vejo. Né? Não dá para ser depois eu vejo, a gente tem que ver isso antes. Né? Por isso que a gente fala, eu não tenho... Ainda hoje pediram resgate de gatos e eu falei, sem condição. Tão cedo a gente não faz mais nenhum resgate porque nós não temos mais estrutura. E infelizmente é isso. Né? Tentar abraçar o mundo é quando a gente começa a descer a ladeira, quando a gente acha que tem que abraçar o mundo. Mas quando eu falo para vocês assim, que deve ser uma pergunta chavão, o que mais impressionou vocês nesse pouco tempo, quanto tempo vocês estão? Desde maio. Nesse tempo de resgates, o que mais chocou? O que vem na cabeça em primeiro lugar? O que mais chocou foi um caso que a gente fez no início do ano num hotel. Era um lar temporário e um hotel para cães, só cães. Nossa. Então, o proprietário era um dog walker, um passeador de cães de muitas pessoas. Quer dizer, as pessoas pagavam para deixar o seu cão lá. Isso mesmo. E eles foram denunciados por maus tratos. Então, ele tinha a parte um pouquinho melhor, mais VIP, que era para o hotelzinho dos cães que tinham donos, cães de raça. E um outro lugar que é considerado como um LT, o lar temporário, que era para os cães de protetores, que às vezes resgatam um animal na rua e pagam para ficar nesse lar temporário. Quando nós chegamos pedimos mandado de busca para os 2 locais, houve uma investigação longa porque tinha um caso de zoofilia envolvendo o lar temporário. E o animal morreu, foi feita uma necrópsia e foi comprovado que 30 centímetros para dentro do intestino do cão estava dilacerado. Então, Meu Deus provavelmente, do céu, gente. isso foi comprovado em laudo feito pela Universidade de São Paulo, né, o Hospital Veterinário da USP. Fez a necrópsia no animal e constatou esse fato. Então, a gente pediu um mandado de busca para esses 2 locais, tanto o hotel quanto o lar temporário. No lar temporário, a situação foi mais triste, mais deplorável, porque o que acontece? Os cães são cães de rua, cães São resgatados. Cães que já não tem tutor, eles já não têm... Tem Isso. menos cuidado ainda, né? E eles também não têm um bom convívio com outros cães de porte grande, porte médio, misturado com cães de porte pequeno. Qual foi a ideia do dono do lar temporário e hotelzinho? Ele amordaçou o cão no focinho e com uma pata aqui presa no focinho, para que eles não brigassem. Então, quando a gente entrou... Eu não posso acreditar. Ele prendeu a pata com... Prendeu a pata com uma tira de uma cordinha. Quando a gente acha que não tem mais ideia maligna na cabeça dessa gente... E o que acontece? Quando a gente entrou, mesmo com a pata aqui, eles ainda brigavam muito. Então, as paredes eram repletas de sangue. A gente teve que, através de investigação,
quebra do sigilo telefônico dele, que tinha autorização judicial para isso, e fomos buscando os tutores desses cães, tanto os do hotel quanto os do lar temporário, porque todos tinham um tutor. Se fosse um protetor ou um proprietário, um tutor mesmo. E aí a gente foi, com muita calma, devolvendo esses cães para todos esses protetores, todos esses tutores, e esse dono desse hotel ele foi preso por esse resgate. E esse foi um resgate que nos marcou muito, pela crueldade, né? Eram 70 cães, 40 deles amarrados dessa maneira, como eu falei. Céu. A gente vai, na volta do intervalo, eu quero que vocês deem dicas para as pessoas, principalmente uma que eu faço questão de dar, que são sobre os lares temporários. Vamos lá? Voltando com o programa Amigo Animal, que hoje está aqui com 3 investigadores de polícia, o Eloy, o Samir e o Leonardo, da Delegacia contra o Crime contra os Animais, né, de crime contra os animais, que vieram passar um pouquinho da experiência deles, desse combate aos maus-tratos e as dificuldades que eles enfrentam, contando alguns casos aqui de sucesso que eles tiveram. A gente... No primeiro intervalo, a gente falou assim, deem algumas dicas do que as pessoas que querem fazer denúncia de maus-tratos podem fazer para ajudá-los em todo esse caminho judicial que precisa ser feito para que depois esses animais não tenham que ser devolvidos. Particularmente, como ativista da causa animal, eu preciso dizer que todas as pessoas que recolhem um animal e vão colocá-lo num lar temporário, que visitem constantemente esse lar temporário, que não aceitem um lar temporário onde a pessoa não deixa você entrar, que é muito perigoso, que não aceite assim, você está pagando esse lar temporário. Então é inadmissível que se você está pagando um lar temporário, você não possa chegar lá para olhar o seu animal, né? E de preferência sem hora marcada. Na nossa entidade, no Instituto Eliseu, a gente marca horário para visitar, porque a gente não é lar temporário, nós somos dos nossos animais. Então, os cães, principalmente, eles estranham com pessoas estranhas, então nós temos esse protocolo. Mas se alguém estivesse nos pagando, eu teria que estar com aquilo com portas abertas. Então, você que quer colaborar financeiramente com um lar temporário, ajudar uma pessoa que vem nas redes sociais pedir ajuda para abrigar um animal, ajude, mas exija que essa pessoa abra as portas desse local. Me arrepia quando eu escuto uma pessoa que se autodenomina protetora e fala assim, eu tenho 1, 2 animais em tal local, mas eles não deixam entrar. Eu fico pensando, meu Deus do céu, onde é que está a sua responsabilidade de você não ver o que está acontecendo com o animal que você resgatou? Você tinha perguntado para nós, antes do intervalo, qual o caso que mais chocou. No meu caso foram 2. Tá? Primeiro foi um Border Collie, né, Léo? Um Border Collie idoso, tamanho grande. Ele estava acho que com 11 anos e ele foi acometido por um AVC. E o tutor simplesmente... Jogou no fundo do quintal. Jogou no fundo do quintal, ali o cachorro ficava no relento, ele não se mexia direito, tal. Até que o caso chegou até nós, de novo, juiz, relatório e imagens, fomos lá resgatar o animal. E aquele doeu, porque nós transportamos o cachorro numa das nossas viaturas. E eu fui com ele dentro do baú da viatura. Se ele foi no meu colo. Se envolveu, né? E o cachorro ele tinha muita vontade de viver, muita. Quando ele chegou no local de destino, que ele ouviu a voz da mulher que eventualmente cuidava dele, nossa, ele ficou numa felicidade, sabe?
nós deixamos ele aos cuidados dela, mas posteriormente ele veio a falecer, Veio a falecer. infelizmente. E você, Leonardo, E o tu outro, lembra? outro caso. Ah, tu É. tinha 2 casos, é verdade, E desculpa. o outro caso foi de um canil clandestino, que nós fomos resgatar os animais, os cachorros, e os cachorros com medo da gente, da ação, tudo, tal, nada de violência, tudo mais. Sim. Os cachorros medrosos mesmo. Lógico, não conhecem vocês, não É. conhecem o cheiro, não conhecem nada. E nós colocando as caixas, assim, sabe, arrumando já para transportar os aham. cachorros. Tinham vários. De todos aqueles, um chegou aqui na minha perna. Eu nem tinha reparado, mexendo nas coisas, eu senti alguma coisa quando eu olhei o cachorro. Quando eu olhei para ele, eu falei, o que foi e tal. O olhar dele, sabe, de gratidão e pedindo socorro ao mesmo tempo. Eu falei, putz, sabe, deixa eu parar, respirar, vamos eu vim continuar. aqui te salvar, vamos em frente. Esses É foram o que os dois acontece casos. mesmo. A gente fica, na hora, a gente fica amortecido, a gente ri muito da Cláudia, porque a Cláudia, ela chora em silêncio. Ela continua fazendo as coisas, quando a gente olha para ela, as lágrimas estão escorrendo, ela não emite um som. A gente chora de rir, porque como é que pode? A gente fala, começou. Mas porque a gente, chega uma hora, gente, que é muito exaustivo emocionalmente para a gente, o custo sabe? emocional O de custo uma emocional ação de resgate é muito alto. E uma coisa que a gente também vem aprimorando na nossa carreira é o foco, é o objetivo, é o profissionalismo, sabe? A pessoa que maltratou o animal, a gente respira fundo, como o nosso chefe disse, a gente não distrata ninguém. Mas o foco é ali, eu vim salvar o animal. Depois a vejo gente que, pensa, sabe? depois a gente O foco é pensa. tirar o animal daquela situação. No fato de a gente pegar o animal no colo e tirar dali, para nós É um já é uma alívio vitória, é uma muito vitória grande, isso. né? Importante, né, Leonardo, que esse serviço deles não tem sucesso nenhum se não houverem pessoas dispostas a receberem esses animais, né, Leonardo? Com certeza. A gente não consegue trabalhar se não houvesse apoio das ONGs, né? A gente, sempre que faz o registro de ocorrência, o mandado de busca, a gente precisa que tenha um destino para o animal. Então a gente precisa fazer esses contatos, precisa muitas vezes pedir, né? Porque nós não temos onde colocar, né? Essa é a realidade que nós temos hoje. Então é muito difícil, porque tá todo mundo superlotado, né? Então a gente precisa que as ONGs consigam liberar espaço para poder nos ajudar, né? Então a gente faz esses contatos e torce para que dê certo. E uma pessoa física que fala, olha, eu posso ficar com o animal, essa pessoa também pode ajudar vocês? Não precisa ser ONG. Não pode Não ajudar precisa também. ser ONG. Se for em algum momento um cidadão normal comum quiser fazer, ter esse animal com ele e efetuar essa doação, ele pode efetuar contato com a própria ONG que ela receber, né? E ele entra como depositário do animal, entendeu? Tá, fiel depositário, Exatamente, né? exatamente. A gente está no final do programa. Vocês querem deixar alguma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo? De que forma elas podem contribuir para que vocês possam trabalhar com mais agilidade? Primeiramente, eu gostaria de dizer o seguinte: a nossa equipe é uma equipe muito enxuta, né? Nós somos em poucos policiais. Uma denúncia que não é procedente, ela demanda o nosso tempo, porque nós damos atenção para todas as denúncias que chegam até nós. E uma denúncia que porventura não proceda, ela está evitando que a gente consiga trabalhar em denúncias que são verdadeiras, que são autênticas e genuínas, né? E isso, no final das contas, vai acabar prejudicando os animais, que muitas vezes vão continuar sofrendo e por falta de tempo nosso, porque estamos se dedicando a uma denúncia que não é verdadeira, a gente não consegue resolver. Então, o que a gente pede para as pessoas é que denunciem aquilo que for verdadeiro, que for autêntico, que tenha mesmo provas, né, que tenha elementos de provas, e ficamos à disposição sempre para ajudar. E lembrando também que o trabalho das ONGs que nos apoiam é muito, muito importante. A gente, como a Leila e a Cláudia explicaram já, os resgates, eles dependem muito dessas ONGs, porque nós temos uma responsabilidade jurídica com esses animais. Então, quando a gente pede um mandado de busca, nós temos uma responsabilidade muito grande. O resgate tem começo, ele tem meio e ele tem fim, né? E a parte mais importante do resgate é o pós-resgate, que é o que a gente está vendo aqui na ONG, é o cuidado que tem. O resgate é um período muito curto, muito rápido, tal, e o pós-resgate é muito importante. Então, essa é a dica que a gente gostaria de deixar para todas as pessoas, né, que valorizem as ONGs, que respeitem o trabalho das ONGs e, na medida do possível, colaborem com ONGs, desde que sejam sérias, como essa que a gente está visitando aqui agora, né?
Cláudia, que dica tu deixaria para quem quer ajudar de alguma forma? O que que eu faço? Eu vi um gatinho de maus tratos, eu já fiz tudo, a polícia já foi lá, já resgatou. O que que você acha que essa pessoa que está se propondo a fazer isso, ela precisa ter antes de qualquer coisa para poder pegar um animal e levar para dentro de casa? Primeiro de tudo, ela tem que ter um espaço para deixar esse animal isolado, né? Procurar um veterinário para fazer os primeiros cuidados que tiver que fazer com o gato. O gato estando em perfeita ordem de saúde, a pessoa não querendo ficar com o animal, que ela tente doar para algum conhecido, que procure pessoas responsáveis para ficar com esse animal. E, lógico, castrar antes de qualquer coisa, antes de doar o animal. A Cláudia é uma especialista em felinos, ela pode dar todas as dicas mais do que necessárias de como tratar um gato, que não é um cachorro pequeno, eles têm necessidades totalmente diferentes, mas vamos ajudar esses meninos que se disponibilizaram a entrar nessa delegacia de crimes contra animais. Eles foram porque quiseram. Então, nada mais justo do que a gente dê maior força para eles, para que mais pessoas como eles, né, Cláudia, entrem nessa equipe e aumentem essa equipe. Muito, muito obrigada e que Deus abençoe a vida de todos vocês. E o Amigo Animal vai ficando por aqui e a gente agradece muito a confiança e o carinho que vocês têm pelo nosso trabalho.